Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria! Estamos começando o nosso sábado hoje, cheios de alegria, preparados para um momento muito especial. Bom dia, Mariana Barton, Renata, linda, maravilhosa, Lúcia Rogéria, querida, Keira Nogueira, Eric, que honra você aqui, meu amigo. Bom dia, meu pai, minha mãe, que já estão conectados aqui com a gente. Já já vou chamar o padre, ele está preparado, esse momento incrível que nós vamos ver. E hoje nós vamos ter surpresa na live, se preparem. Nós vamos ter um participante junto aqui com a gente, um terceiro participante daqui a pouco também, junto com o padre Eduardo Zanon. Eu já vou chamar ele está preparado, tem grandes coisas. Viviane, seja bem-vinda. Elizabeth, meus amigos Black Belts, quero dar boas-vindas. Hoje nós vamos aprender sobre Jonas, uma outra visão. O que tem lá que eu ainda não vi desse livro, que você não viu, e principalmente o que mais me dói, o que eu ainda não tô vivendo do livro. Não só entendendo, lendo, entendendo, mas vivendo, colocando em prática na minha vida. Então, Bruno Inocêncio, seja bem-vindo. Tia Mônica, Larissa Moreira, Jaqueline, minha vizinha abençoada. Deixa eu chamar o padre aqui, que nós temos grandes coisas para viver hoje. Elimac, seja bem-vindo. Você vai escrevendo aí, você conhece o livro de Jonas todo? Padre Eduardo Zanon. Ele que é pároco, sacerdote da Catedral de Palmas, padre, filósofo, teólogo. Padre Eduardo Zanon é escritor, especialista em educação e evangelização infantil. Ele que faz um trabalho lindo com a turma do Padre Dudu, levando de uma maneira muito leve e alegre a palavra de Deus. Doutor Murilo Sudé, bom dia. Padre Diogo, sua bênção, padre. Amo ouvir sua palavra. Doutor Bruno Arlindo, seja bem-vindo. Vou chamar o padre aqui de novo. Eu vim aí o convite aqui para ele. Deixa eu mandar o convite. Pronto, convidei aqui de novo. Então, o livro Doutor Zé Francisco, que alegria ter o senhor aqui. Que honra! Quantos amigos estão aqui hoje reunidos para receber a palavra de Deus? E quando nós estamos em unidade, muda algo. Gente, é diferente. Você está sozinho lendo a palavra e você está numa caminhada, numa unidade de leitura da Bíblia em comunidade. Quando nós estamos caminhando, há uma frequência diferente, um encorajamento. Ei, você está lendo a palavra? Ei, essa parte toca diferente. Meu sogro, minha sogra, bom dia com alegria. Evânia, lá do Pará. Pedro Correia, lá do Mato Grosso. Nós estamos aqui com o pessoal do Agro também, reunidos nessa live, esperando Padre Eduardo Zanon para falar do livro de Jonas. Nós estamos com todo o Tocantins, Goiás, Pará, Distrito Federal, São Paulo. Minha família, minhas primas lindas de Nova Veneza estão aqui reunidas. Nova Veneza, que é onde um marco, onde eu fiz a primeira comunhão, onde eu fiz minha crisma, onde a minha fé despertou. Eu tenho uma gratidão enorme pelas minhas primas que colocaram no meu coração, me pegavam na minha mão e levavam para a igreja. Falavam, Seriane, vem comigo. E eu me vejo várias vezes dentro da igreja, desde os 15 anos de idade, escutando a palavra e não entendendo a palavra. E eu agora tive um despertar gigante para o entendimento da palavra e falei, isso não pode ficar só comigo. O padre já está ali aguardando, eu estou com ajuda especial. Hoje, meu marido está aqui comigo, ele já até ligou para o padre. Padre, cadê você? O padre já está lá, vai receber o convite. Vai dar tudo. Solange Zepp, bom dia com alegria. Maitê, Dona Maria Lúcia, sejam bem-vindos. Padre está aqui. Padre, vamos dar o convite para o senhor, que o pessoal está te aguardando.
Padre Eduardo Zanon, que é sacerdote da Catedral de Palmas, esse padre cheio de energia, de disposição, com essa liderança enorme. Padre, deixa eu mandar um convite aqui que o pessoal... Seu Gaspar, seja bem-vindo! Enviei o convite novamente aqui. Meu tio, Ieso, bom dia com alegria. O Padre Eduardo Zanon já recebeu o convite, já já ele vai entrar. Flavinha, doutora Flávia, nossa palestrante do sábado passado. Gente, a doutora Flávia, bom dia, deu certo, bom dia com alegria, sua bênção, padre. Bom dia, Deus abençoe. Me ouvem bem? Eu escuto bem, amém, amém. Que alegria, padre, que alegria esse dia, esperado há mais de ano. Estava escrito no livro da vida esse sonho que eu estou realizando de fazer uma live com o senhor. O senhor que tem essa influência enorme, o senhor que está sempre liderando, inovando, fez um super evento fim de semana passado com mais de 8.000 pessoas. Gente, para reunir 8.000 católicos. Católicos é um desafio enorme. O senhor fez a coroação de São Miguel incrível, de um fervor, uma vigília. Você colocar o pessoal de madrugada na praça, no sereno, levando cadeira, é porque tem a unção poderosa de Deus. Eu vejo a mão de Deus sobre a sua missão. Não tem explicação, os dons que Deus te entregou e o que o senhor está fazendo com eles. Padre, o senhor que é teólogo, filósofo, escritor, um escritor de evangelização infantil que fundou a turma do Padre Dudu numa época desafiadora que nós vivíamos a pandemia. O senhor foi lá e inovou. O que aconteceu? O senhor tirou um bem. O senhor tirou um bem do mal que estava acontecendo com a humanidade, a igreja distanciada, e o senhor vai lá e cria a turma do Padre Dudu, conecta com as crianças, gera esse novo tempo de conexão com as famílias também. Então, padre, quero dizer da minha honra, da minha alegria de ter essa oportunidade de estar fazendo a live com o senhor. O senhor que sempre quando fala, quando prega, vai assim como flecha certeira no nosso coração. Eu falo, caraca, o padre tá falando para mim, ele descobriu todos os meus defeitos nesse momento aqui da pregação. Então, o senhor é muito usado por Deus. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei da sua agenda desafiadora, gigantesca que o senhor tem, de televisão, de gravação, de show, de sacerdote, de obra da catedral. E o senhor está aqui hoje. Muito obrigado, padre. Trabalho não falta, né? Graças a Deus. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Já há muito tempo a gente construía essa data para dar certo, para fazer acontecer. Enfim, no coração de Deus essa data estava reservada para hoje e estamos aqui. Isso é que importa, né? Amém, É, amém. Glória a Deus. essas outras coisas que você falou tudo aí não serve de nada. Eu sou só um servo de Deus como outro qualquer que busca as inspirações de Deus e busca ser fiel àquilo que Deus pede. Acho que isso é o mais importante na nossa vida, né? Tudo que a gente faz, se não for fruto de um chamado de Deus, nada tem sentido. Às vezes as pessoas falam, ah, padre, mas o senhor faz muita coisa. Mas se Deus me pede muita coisa, diz a palavra de Deus que a quem é dado será cobrado. Então, Ah, se Deus me deu talento, disposição, saúde, eu preciso colocar à disposição. É o mínimo que a gente tem que fazer. isso dói. Toda vez que eu escuto quem muito é dado, muito é cobrado, dói em mim. Fala, caraca, o que eu estou fazendo com o que Deus me confiou? Com os talentos, com os dons. Isso dói, padre. Tem a passagem da pecadora que estava aos pés de Jesus, chorando, banhando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com o cabelo e tal. E aquela passagem, todo mundo criticando Jesus, falou assim: olha, onde já se viu? Ele não sabe que ela é uma pecadora vivendo nessa situação. E Jesus pergunta, acho que a Pedro, falou assim: Pedro. Quem fica mais grato? Quem recebe mais perdão ou menos perdão? Fala, quem recebe mais perdão tem mais gratidão. Ele falou assim: pois é isso mesmo. Quem muito amou foi aquele que muito também recebeu. Então, assim Uau. tem que ser a nossa vida, né? A gente, ao experimentar a misericórdia de Deus, isso tem que se transformar em amor, isso tem que se transformar em vida nova, em disposição, porque somos todos frágeis, mas é a graça de Deus que nos sustenta. Uau, padre, e foi o que aconteceu comigo. Uma ferida curada. Quando eu comecei, uma das, né, que nós estamos numa jornada infinita até a volta de Jesus. Quando eu curei uma ferida minha, eu abri um ministério que foi o Bíblia Juntos. E então eu quero aproveitar aqui e me apresentar, para quem não conhece, aproveitar a audiência do padre aqui também. Sou filha amada de Deus, esposa do Volney, mãe de 3 filhos. De formação, eu sou médica,
A convite do meu marido, eu fiz transição de carreira para o agro e estou como vice-presidente da indústria que ele fundou há 21 anos, do Fazendão Agronegócio. E se eu estou aqui hoje é porque meu marido está indo à frente, abrindo as porteiras para mim, me validando e permitindo que eu esteja nesse ministério de leitura da Bíblia inteira em um ano. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, tive as vendas e as escamas tiradas, assim como Paulo. E eu vi o que tinha de verdade nisso e eu falei, caraca, eu não vou sozinha. Eu não vou sozinha nesse caminho de leitura da Bíblia inteira. E eu começo a mudar a minha frequência e falo assim: eu tenho que distribuir. Eu recebi muito. Eu recebi muito conhecendo a leitura. Não esqueço o dia, padre, que eu mostrei para o senhor. Falei, padre, olha essa Bíblia, que Bíblia 365, edição católica. Que Bíblia é essa? Você falou assim, Eliane, quem fez essa Bíblia? Eu não conheço, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. O dia que o senhor me falou isso mudou uma chave. Então, Deus entregou uma ferramenta que atrai, que encoraja a leitura da Bíblia inteira em um ano. E foi quando eu e Ivone começamos a distribuir Bíblias. Nós, pessoalmente, já distribuímos mais de 1.200 Bíblias, mas tem amigos nossos que compraram 1.000, e 100, 200, que eu perdi a conta. E aí nós estamos vendo os nossos amigos falando, Ariane, cancelei a assinatura de vinho. Ariane, saí de umas rodas. Ariane, tem um ano que eu não bebo. E aí eu falo, caraca, é forte essa leitura da Bíblia diária. E, padre, antes da gente entrar no livro de Jonas, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença de eu ler a Bíblia? Vou maratonar, vou ler a Bíblia aqui, eu vou parar um dia no mês, nós estamos no mês da Bíblia, em setembro, que a Igreja Católica comemora o mês da Bíblia. É mês da Bíblia, eu vou sentar aqui agora no sábado e vou ler um monte de texto, ou a diferença de eu ler a Bíblia todo dia eu tô lá lendo um pedacinho, lendo um trechinho. Qual que é a diferença nisso na nossa Uhum. vida? Olha, primeiramente eu quero parabenizar por esse projeto, que é um projeto desafiador. Quando a gente tenta limitar, a gente coloca um tempo, é para que a gente tenha uma meta. O ser humano sem meta, ele não caminha, ele não. Tudo aquilo que a gente faz precisa ser quantificado, não porque nós somos fragmentados, mas porque isso é importante para que eu saiba a velocidade, a intensidade, se aquilo está me atendendo ou não. Então, quando a gente fala assim, ó, vamos ler a Bíblia em um ano. O objetivo é que a gente consiga ter um prazo para a gente se, se sintonizar, se sincronizar, né? Mas o importante mesmo, se é em um ano, se é em 2 anos, se é em 5 anos, é a gente ler a Bíblia todos os dias. Esse é o diferencial. Por quê? Porque Deus tem sempre algo a nos dizer. Eu fico imaginando sempre assim, eu falo sempre assim nas pregações. Deus sempre falou com o seu povo. No Antigo Testamento, mandou profetas, juízes, tudo. No final dos tempos, como o povo mesmo assim não se converteu, ele enviou o seu próprio filho. E enviando seu próprio filho, nos falou: é o Verbo encarnado, e o Verbo se fez carne, é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, que veio para nos anunciar o reino, nos anunciar a salvação. Então, Deus a vida inteira falou com o povo, quis direcionar o povo, esteve presente na vida do povo. Por que que você acha que Deus não vai continuar fazendo isso agora na sua vida? Você é tão azarado assim que quando chega a sua vez não acontece? Não, então isso não tem, isso não tem lógica. É você querer mudar a essência de Deus. E isso é impossível. Então, Deus continua falando. Agora, eu preciso ouvir. Aí o processo do ouvir depende da minha entrega, da minha busca. Pode ter um monte de gente. Ó, a gente experimenta muito isso hoje em dia, né? Às vezes tem gente falando com a gente quando a gente está no celular respondendo uma mensagem. A gente tá lá, a Uhum. pessoa tá falando e tal. A pessoa sabe que ela tá falando sozinha. Aí quando você termina, você fala, né? É. A pessoa não prestou atenção em nada, em nada, em nada, em nada. Eu acho que essa é a sensação de Deus hoje em dia na nossa vida. Ai, Ele ai! ele tenta nos falar, ele grita, ele mostra. E aí, às vezes, a gente está distraído com outras coisas, com umas preocupações. Então, assim, não tem sentido. Eu preciso parar para ouvir a Deus. E, por excelência, Deus nos fala na Sua palavra. A Sua palavra, por força, é o principal instrumento aonde Deus nos direciona. Ele se revela a nós através da Sua palavra. Então, por que ler todos os dias? Porque Deus continua nos falando. Ah, padre, mas eu já conheço a Bíblia. Ó, eu tenho muito isso
quando a gente vai fazer o retiro do clero. Quando a gente vai fazer o retiro do clero, eu não sei se quem está aqui sabe, os padres eles têm a obrigação de fazer um retiro canônico. Temos É, padres aqui, Padre Diogo de Gurupi, eu já vi que ele entrou aqui. oh, um abraço, meu amigo Padre Diogo, foi meu aluno no seminário. Ah, maravilha. Tem muito aluno É, do senhor espalhado, viu? tem. Entre os alunos de filosofia, quando eu dei aula na faculdade católica, e os do seminário, tem um punhado por aí pelo estado, viu? Glória a Deus. Semente, semente. E o que que a gente precisa prestar atenção, então? A gente vai fazer o retiro do clero. Pô, os padres não conhecem a palavra de Deus? Estudaram teologia, a gente viu tudo dividido nas matérias de Bíblia e tal, a gente conhece tudo. Mas não é o fato de conhecer. A gente precisa entender que Deus não precisa trazer uma palavra inédita na nossa vida. Ele precisa falar o que a gente precisa ouvir. Então, por exemplo, eu já escutei a palavra 10 vezes. Mas será que essa palavra que está sendo anunciada hoje, dentro do contexto que eu estou vivendo, o que Deus está me falando? É isso. Não é sobre conhecer ou não conhecer a palavra. É o que a palavra está me dizendo hoje, a partir daquilo que eu estou vivendo. Por isso, essa Uhum. docilidade ela é muito importante. Porque os desafios que você enfrenta hoje não são os mesmos que você enfrentava 10 anos atrás, por exemplo, quando você leu aquela palavra. Então, a nossa sensibilidade não está em querer novidade, ela deve Uhum. estar em querer profundidade. Uau. A vida espiritual não é uma vida de inovação. A vida espiritual é uma vida de profundidade. E hoje, uma sociedade líquida, superficial, ela está deixando a profundidade em nome de uma novidade. Deus não é modismo. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Aí você quer fazer o quê? Você quer inventar a roda na espiritualidade? Não. Você precisa é viver a profundidade. Você precisa mergulhar. Poxa, hoje Deus está me falando isso através dessa palavra. E mais, não é só entender o que Deus está falando. Isso precisa se tornar uma ação na nossa vida. Hoje em dia as Uhum. pessoas elas estão falhas nisso. Conhecem muita coisa, vivem muito pouco. Uma coisa é você não conseguir viver pela sua fraqueza. Ah, Deus me pede para eu levantar de madrugada. Eu perdi a hora. Foi uma fraqueza, por exemplo. Um exemplo banal, né? Outra coisa é dizer, não, eu não quero levantar de madrugada. Pô, deixou de ser uma fraqueza para ser uma decisão. Então, nós Uhum. precisamos ter isso. A proposta de Deus na nossa vida, às vezes, vai encontrar as nossas fraquezas, mas não pode encontrar a indiferença. Olha como a coisa é séria. Eu Indiferença. preciso, eu preciso que ter ao menos o propósito de transformar essa palavra numa atitude na minha vida. A conversão, Ariane, isso precisa ficar muito claro, ela é um processo que dura a vida toda. É uma mudança de vida. Bom, as mulheres são ótimas em relação a isso, né? Vocês mudam look, vocês mudam cor de cabelo, vocês mudam corte. Ah, padre, quis dar uma repaginada na minha vida. Eu escuto tudo isso, eu vejo isso, né? Então, quer dizer, o que está acontecendo? Você tomou atitude e você não faz isso da noite para o dia. Um dia você melhora isso, outro dia você melhora aquilo, aí você começa uma dieta, aí você começa a treinar melhor, aí você melhora a sua alimentação. Tudo vai sendo transformado com o tempo. A mesma coisa é a ação de Deus na nossa vida. Eu desconfio muito das conversões fogo de palha, que transforma tudo e não tem durabilidade. Não. A vida espiritual é um processo. Uau. Precisamos ter E caminho. dói. Deus Processo dói. demais, demais, demais em todo mundo, em todo mundo. Então, assim, essa clareza que eu preciso ter. Não basta conhecer a Bíblia. Vou falar uma coisa que vai escandalizar. Conhecer por conhecer, até o diabo conhece, mas ele não vive. Então, a Misericórdia. gente precisa orar a palavra e transformá-la em vida em cada um de nós. Esse é o nosso esforço. Amém, amém. Glória a Deus. Padre, eu tô com. Hoje, falei que o senhor ia estar aqui, tô com um convidado especial, veio diretamente da Fazenda. Uau! Mais de um ano fazendo live, olha que honra que eu tenho aqui, meu marido. Olha só! Oi, Bom Ivone, dia, tudo jóia? Tudo bom em dia, padre. Bom paz? dia a todos aí. Obrigado por ter aceitado esse convite aí da Ariane. Bom Obrigado dia, pelo deu trabalho. certo. Parabéns pelo trabalho do senhor aí que o senhor faz para tanta gente, para tanto bem. Obrigado aí por tudo. Padre, Obrigado e a todos aí. o marido salva a esposa. Quando eu comecei a ler a Bíblia, que
Eu falei assim, Provérbios. Paulo falou, você tem que ler Provérbios. Eu tava na igreja e não lia nada. A hora que eu abri Provérbios na Bíblia do meu marido, tava tudo sublinhado. Eu, ai, graças a Deus, meu marido já leu. A família vai ser salva. Ele vai me salvar. Rapaz, quando eu mudei aqui pro Tocantins no ano de 2000, eu formei, meu pai fez um encontro, uma despedida pra mim lá e falou assim: meu filho, vou te dar uma arma pra você ir pro Tocantins. Aí um Opa! amigo meu falou: vai te dar um revólver, ó, outro. Aí ele me deu uma Bíblia. Ano de 2000, quando eu mudei pra cá. Aí é essa Bíblia aí. É a mesma que tava bichada. Surrada, tá certo, instrumento de trabalho, tá certo, é isso mesmo. Glória a Deus. Parabéns, Obrigada. parabéns. Deus abençoe Obrigado. lá com vocês. Amém, amém. Por isso que eu perdi muito tempo na vida sem ler a Bíblia. Por isso que eu tô acelerando. Eu fui Não, na e assim, crença. é importante isso, porque a gente fala assim, mas precisa ler em um ano, mas como é que a gente faz? Olha, nós precisamos colocar as pessoas em movimento. E esse teu propósito é bonito. Eu vejo, aonde você vai, você leva essa missão. E isso é importante. As pessoas olham para você e já lembram da Bíblia. Que isso- Amém da Bíblia. É Amém da desse Bíblia. jeito. Isso significa o quê? Que a sua missão já está te configurando. Assim como as pessoas me veem e ninguém fala, olha o Eduardo, eles olham o quê? O padre. Padre Dudu. Porque a minha vida é. Uma vez eu estava no shopping, eu nunca esqueci. Eu costumo não ir muito nesses ambientes assim. Não porque eu tenho restrição e nada, mas porque às vezes eu vou rápido, e às vezes para fazer um deslocamento, um monte de gente encontra, quer conversar e tal. Então, às vezes eu Jesus evito. tá passando, o povo pega no manto. É, Claro. Aí o que que aconteceu? Uma criança me encontrou do outro lado do shopping e da onde ela foi parecia uma sirene de ambulância. O padre Dudu, o padre Dudu. E veio correndo, 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 correndo. O shopping inteiro olhou para mim. Aí a criança chegou, dei um abraço nela, peguei no colo, comecei a conversar. Daí um minuto chegou Tirou foto. a mãe esbaforida atrás, acompanhando o filho, né? Ai, padre, olha, desculpa, perdão, olha que vergonha que a gente fez o senhor passar. Eu falei assim, ó, vergonha não. O seu filho tem sinceridade naquilo que ele está fazendo. Se ele viu, se ele correu, se ele gritou, foi porque em algum momento da vida dele eu fui um instrumento de Deus. Então, isso é o reconhecimento daquilo que Deus está fazendo através de mim. Não tenho vergonha, não me ofendo e eu estou aqui para dar atenção para ele. Então é um pouco isso, as pessoas vão nos configurando a partir da nossa missão. E até tenho que dizer que até você me tirou um pouco da zona de conforto nesse sentido. Que ela começou assim, padre, o que que a gente vai fazer da igreja? Padre, não, eu acho, dentro da minha metodologia pastoral, eu já estou adaptando isso ao menos aos jovens do EJC, que já vão começar também esse desafio. Enfim, tem muita coisa que Deus vai começar a Uau, trabalhar a partir de uau. agora em grupos para a gente fazer crescer. Glória a Deus. E a Simone, na casa de Maria, já pediu a Bíblia na editora Gratos. Diz que vai chegar. O dia que chegar, eu vou lá fazer um vídeo para celebrar que a Bíblia chegou lá. Mandei pedir um monte, porque assim, eu tô só esperando ela chegar pro projeto avançar. Glória a Deus, glória a Deus. Porque aí, padre, o que eu acho interessante é que cada um vai fazer o que precisa. Por exemplo, eu não precisava parar de beber, porque eu nunca bebi, mas eu precisava viver uma jornada de perdão gigante, de moer meu orgulho. Então, assim, Deus me pegou no que eu tava precisando, pegou minha amiga no que ela tava precisando, pegou outra amiga onde ele tava precisando. Então, o mistério é esse. A hora que a pessoa vai lendo aqui, Deus vai pegando e aí vai puxando, vai atraindo mais para perto. E a pessoa vai entrando numa jornada de intimidade com Deus. E a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que tomar banho todo dia, não tem? Eu espero que Nossa, ainda mais em quem, Palmas. quem está aqui, eu espero que tome banho todo dia, né? Vamos lá. Só vai pegar isso. Quando eu cheguei no seminário em Roma, eu quase morro de rir, né? A primeira reunião que teve com éramos 220 seminaristas. O formador falou assim: aqui é obrigatório tomar banho todos os dias. Eu falei, meu Deus, onde é que eu vim amarrar meu burro? É que tinha alguns irmãos da África e tal que não tem cultura do banho todo dia. Então, como era um seminário internacional, aí ó, a coisa foi O indo. óbvio Pensa. tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Então, a gente toma banho todos os dias. Tem dia que o banho é mais caprichado. Tem dia que o banho é regular. Só que se você não tomar banho, você nunca vai se limpar. A leitura da Bíblia todos os dias é como você tomar banho. Tem dia que a experiência vai ser profunda. O banho vai lavar muita coisa. Tem dia que vai ser um banho ordinário, do comum, só por ter. Mas se você não tomar banho, você sabe que nada vai acontecer. Então a importância é a gente se colocar debaixo do chuveiro. É o nosso Uau, compromisso. uau, uau, forte, forte. Padre, e nós queremos ouvir
a história do profeta Jonas, que a gente escuta desde Isso. criança, mas o senhor tem uma profundidade, um conhecimento. Quando o senhor fala assim, gente, alguém gravou, por favor, alguém tá gravando isso que o padre falou, porque eu tô com medo de esquecer, eu não anotei. E é muito profundo o que o senhor Gente, traz para nossa a história vida do hoje. Jonas é a minha história com essa live. Tanto que eu fugi. Caraca, não! Gente, essa foi forte. Essa foi pesada. Ontem eu liguei para eu fugia dessa live porque eu falava assim, meu Deus do céu. Mas eu tinha algumas vezes eu entrava, mas às vezes, sabe, eu escutava uma parte, saía, né? Ou às vezes estava no carro, quando eu vi que estava online, eu colocava para escutar, ia dirigindo até chegar onde eu estava no meu compromisso e tal. Então, assim, eu sempre tive um pouco de receio, porque os biblistas na igreja são considerados cabeção, assim, né? Porque alguém que faz formação bíblica na igreja, por exemplo, seja teologia bíblica ou a exegese bíblica, que é a ciência de você conseguir interpretar bem a Bíblia, eles estudam grego, hebraico. Pra você ter noção, é um ano só de propedêutico, porque eles vão ler a Bíblia no original. E no Ah, original, às vezes, o tempo verbal no grego e tal, ele significa uma coisa, outra coisa. Então, os cursos mais difíceis que nós temos na igreja é o curso de Bíblia, por causa das línguas, por causa das exigências. Depois, outra coisa, os principais livros, né, de autores teológicos não estão traduzidos para o português. Então, estão em alemão, em inglês. Ainda em inglês o pessoal ainda dá um jeito, né? Mas são línguas mais difíceis, né? Então, enfim, quem vai estudar a Bíblia sempre exige muito. Eu sou um pobre teólogo moralista, meu mestrado é em teologia moral. Então, assim, sobre as atitudes, sobre o dia a dia. Por isso que minha mente também, ela acaba sendo muito prática. A minha pregação, ela é muito prática. Porque eu participava das aulas lá em Roma, eu ficava olhando o povo fazendo aquelas altas reflexões. A única coisa que eu perguntava era o seguinte: meu Deus, como é que eu vou explicar isso para o meu povo? Como é, como é lá que o meu no povo. interior, no interior do Brasil, algo Exatamente, difícil. como é que isso vai se transformar em vida? Então, minha mente sempre foi muito prática. Quando eu estudei teologia moral, sobre as nossas atitudes, as nossas ações, bioética, doutrina social da igreja, está tudo envolvido nesse sentido, né? Minha mente se tornou muito prática. Então, até quando eu fiz a minha formação em coach e tudo isso, eu tive pouca dificuldade, porque minha mente sempre foi assim, sempre foi acelerada e sempre tá, objetivo, onde é que a gente vai, como é que a gente chega lá. Então, isso para mim Resolutivo. sempre resolutivo. Isso, talvez seja isso, prático. O povo chega, começa a me contar um problema, fala, tá, para a novela e vamos à objetividade. Qual é o problema? Descreva seu problema. Vamos tentar entender. Então, isso, olha só como isso é importante, né? Isso acabou me inibindo até mesmo de ir enrolando, protelando esse convite, até quando não deu mais para fugir, né? E essa é um pouco a história do profeta Jonas, que fugiu de Deus, né? Aliás, se você for ver nas Sagradas Escrituras, todos os grandes chamados deram medo. Eu fico imaginando, né? Há pouco tempo a gente viveu o conclave. Você já imaginou o frio da barriga que deve dar para o cardeal quando ele começa a ver a votação e o nome dele está na frente? Fala, Nossa, meu Deus, e sim. agora? E agora? E agora? Como é que eu vou fazer, né? Você imagina o Papa Bento, quando ele assumiu o pontificado dele, ele falou assim no discurso dele: me consola saber que Deus sabe trabalhar com instrumentos insignificantes. Uau! Se ele, com toda, para mim, foi o maior teólogo dos tempos modernos. Ele se achava um instrumento insignificante, imagina nós, pobres mortais, né? Imagine nós. Então, todos os grandes chamados, eles deram medo. Jeremias, quando foi chamado, ele fala assim: oh, não sei falar, sou apenas uma criança, sou um jovem, quem vai me ouvir? E Deus fala: ó, Deus chamou, você vai, porque eu vou colocar a minha palavra na sua boca. Então, Uau! talvez a nossa grande dificuldade seja entender o seguinte: a obra não é nossa, nós somos instrumentos. A obra não é nossa, nós somos instrumentos. O que Uau! nos cabe é o nosso sim. O que vai fazer, como vai fazer, não depende de nós. Eu nunca vi o martelo querer definir o marceneiro. É o marceneiro que define o martelo. É a mesma coisa, somos nós nas mãos de Deus. É Ele quem nos define. Então, Jonas é Ide, só mais ide. é mais um desses profetas que mostra também o quanto a nossa humanidade às vezes ela choca com o desígnio divino.
Porque é Deus querendo permear a nossa fragilidade, é Deus querendo permear o nosso ser. Então, é uma luta constante contra nós mesmos. Eu costumo dizer que às vezes a nossa maior dificuldade é não atrapalhar Deus. Não atrapalhe a Deus. Reze e se mantenha em sintonia para você não atrapalhar a Deus. É um pouco isso que a gente precisa experimentar nesse sentido, né? Então, Jonas, ele é um profeta e ele é um pouco diferenciado pela sua humanidade, né? É, é, o livro de Jonas, ele acaba sendo um livro do profeta, né? Veja que sempre quando a gente lê ele na igreja, não fala livro do profeta Jonas, como se fala do profeta Oséias, se fala livro da profecia de Jonas. É uma história que conta Jonas. Não foi ele que escreveu esse livro. A história dele é uma novela. Então lembra muito a nossa história, né? Então, o que eu quero ressaltar aqui, né? É um livro pequeno. Eu ainda brincava com a Ariana ontem, quando a Ariana ontem eu liguei para ela e falei assim, eu vou escolher Jonas. Aí ela falou, por quê? Porque é um livro pequeno, então eu tô tranquilo. Um pó Mas, desse tamanho, um pó de gigante. Gigante, é, corpo, alma e espírito. Me fala o que é um livro pequeno. mas na realidade é porque nas minhas últimas experiências com Deus, a vida de Jonas, ela me fala muito. Então, é por isso que eu quis trazer ele aqui, né? Bom, qual foi a primeira atitude de Jonas? Deus fala com Jonas. Jonas, negócio é o seguinte, eu quero que você vai a Nínive. É uma cidade grande, é uma cidade enorme. Assim, você vai lá e fala para esse povo se converter. Que se o povo não se converter, a cidade será destruída. Bom, você imagina eu falar assim para você, Ariane, vai lá nos Estados Unidos, fala para o presidente Bush, o Bush não, o Trump, que se ele não fizer tal coisa, Deus vai acabar com aquela nação. Qual é a primeira atitude sua? Eu ir lá falar com o presidente dos Estados Unidos. Quem sou eu? Não, vou fazer isso não. Imagina, ele nem vai me ouvir, né? Então, esse foi a atenção de Jonas. Ele olhou para si, para sua pequenez, e falou: Não, você quer saber de uma coisa? Não tem nada a ver. Eu não vou para Nínive, não. Para onde ele foi? Ele foi para Tarsis. Então, ele entrou numa embarcação, foi embora, não fez aquilo que Deus quis, foi para um outro canto, disse assim: Não tem nada a ver com isso, não vou dar esse espaço. Bom, já fica uma primeira pergunta. Sei que está nos ouvindo. Tem fugido da vontade de Deus? Será que você tem clareza do que Deus quer? Que eu costumo dizer assim: nem sempre o nosso discernimento é certo. Nós somos humanos, a gente pode entender as coisas erradas. Isso é comum. Mas o que Deus quer não é a nossa assertividade. Deus trabalha com a nossa intenção. Uau. Mais importante de saber se você está certo ou se você está errado, a pergunta de Deus é: você quer fazer a minha vontade? Você está disposto a fazer a minha vontade? Esse é o chamado de Deus. A gente não responde à assertividade, a gente responde à nossa intencionalidade. Isso precisa ficar claro para nós. Por quê? Porque se eu estou com essa disposição e eu estiver traçando um caminho errado, Deus vai me mostrar e eu vou entrar no caminho certo. Mas se eu não tiver essa disposição, eu nunca vou buscar o caminho certo. Porque eu vou me acomodar do jeito que eu estou, aonde eu estou, do jeito que dá. Então, aí, esse talvez seja o nosso grande erro, né? Então, primeira pergunta é para você que está nos ouvindo. Você está buscando a vontade de Deus ou você tem fugido da vontade de Deus? Rapaz, mas o que Deus me pede é impossível. Se fosse impossível, eu não estava pedindo. E lembre-se que, ainda que pareça impossível, a vontade é dele. Quem vai conduzir é ele. O que Deus fez através de Moisés? Foi lá e libertou o povo da escravidão do Egito. Foi Moisés que libertou? Foi Deus através de Moisés. Então, não fuja, não tem necessidade de fugir. Ele sabe o que ele quer, ele sabe como isso é bem vivenciado, né? Bom, segundo Não é na passo que força do acontece. braço, né? A gente acha que é na força do braço. Então vamos lá, eu não tenho essa força, eu não consigo. A hora que a gente lembra que é pela graça que as coisas vão acontecer, aí eu consigo me entregar. Eu já alcancei tanta coisa assim, em pedir o impossível quando eu vi as coisas acontecem. Então, assim, a gente tem que ter a ousadia de Deus. A consciência de que nós somos servos, filhos do Altíssimo, deve nos dar autoridade para ir buscar aquilo que Deus quer. Quando as coisas começam a dar errado, eu paro e rezo: Senhor, isso é uma provação ou sou eu que estou no caminho errado? Me mostre.
que se for, eu estou disposto a seguir aquilo que o Senhor quer. Por isso, a intencionalidade é mais importante do que a assertividade. Na vida espiritual, não é uma vida como negócios, que eu não posso errar. Na vida espiritual, é uma vida interior e intencional, daquilo que eu estou disposto a construir com Deus no meu interior. Então, essa é a primeira Eu tô com verdade o que precisa nosso ficar clara. marketing aqui. A Vanja, nosso supervisor de marketing, tá anotando as perguntas que nós vamos fazer durante a semana, porque eu tô com a careta que eu não tô conseguindo acompanhar. Nós vamos soltar essas perguntas, essas tiradas aqui do quadro, pra gente seguir como um guia. O quadro tá dando um guia aqui pra nós, na nossa espiritualidade. Bom, depois disso, o que que aconteceu? Jonas entrou num barco para ir para Tarsis, né? Só que no meio do caminho tinha uma tempestade, né? O que que aconteceu? Deus mandou um vento forte, uma grande tempestade, ondas violentas. O navio estava quase naufragando. Os marinheiros, todo mundo ficou com medo e cada um começou a rezar do seu jeito. Cada um começou a invocar o seu Deus. Assim diz a palavra de Deus, né? E onde é que estava Jonas nesse momento? Dormindo, dormindo. De boa, né? De boa. O ca... Fugindo. Exatamente. Tipo assim, todo mundo rezando para que Deus salvasse e de repente Jonas estava dormindo. O capitão perguntou para ele, né? Ao chegar onde ele estava: O que você faz aí dormindo? Levante-se e invoque o seu Deus. Quem sabe ele lembra de nós e não nos deixa morrer. Então, quer dizer, olha que coisa interessante. Às vezes, os pagãos têm atitudes de mais fé do que aqueles que creem. Meu Jonas Deus. tinha recebido um chamado de Deus, estava fugindo de Deus e estava dormindo, enquanto os outros estavam rezando. Olha que coisa séria, né? Então, às vezes, até os pagãos invocam a Deus enquanto os fiéis estão dormindo nas provações. Porque está passando por uma angústia, porque está passando por uma dificuldade, aí o que que ele faz? Aí ele se esconde, aí ele abandona Deus, geralmente vem essa desculpa, né? Deus me abandonou, Deus não olha mais para mim. Não tem nada a ver, às vezes somos nós que estamos aí dormindo, né? Bom, aí o que que eles fizeram? Bom, Deus está nos dando esse castigo. Vamos tirar sorte para saber de quem que é a culpa. Vamos ver quem é que Deus tá chamando, quem que é o culpado por essa desgraça. Bom, quando tiraram a sorte, caiu em quem? Em Jonas. Aí chegaram em Jonas e falaram assim: vai, abre o bico. É hora de você falar. Quero saber o que está acontecendo. Por que que Deus está fazendo isso? O que está acontecendo essa desgraça? Qual é a sua missão? Da onde você vem? Que povo você é? E aí Jonas respondeu: ó, eu sou hebreu, eu temo a Yahvé, Deus do céu, que fez o céu, o mar e tal. E ele falou assim: mas o que foi que você fez? Né? E aí eles perceberam que Jonas estava fugindo da presença de Deus, pois ele próprio explicou aquilo que estava acontecendo. Aí o povo falou assim: o quê? Você está fugindo de Deus? Se você continuar nesse barco aqui, nós vamos afundar. As pessoas que fogem de Deus não podem estar no nosso barco. Caraca! As pessoas que não estão dispostas a caminhar com o Senhor, ou elas se deixam transformar, ou não vale a pena estar no nosso barco. Porque Uau. diante das tempestades, elas podem se tornar um peso, como se tornou Jonas. Uau. E aí o que que fizeram? Bom, já que é ele, pronto. Nós não vamos pagar pela sua culpa, não. Jogaram Jonas no mar. Bom, vamos nos livrar daquele que está fugindo de Deus. Senhor, não tem nada a ver com isso, esse teu filho, pega que o filho é teu, né? E jogaram ele no mar. Quando ele foi jogado no mar, o que que aconteceu? É, um peixe foi lá e engoliu. Alguns falam que é uma baleia, A né? criança É, quer falar que é baleia. um peixe grande para engolir um homem, né? Tem que ser engolir inteiro, né? Porque ele continua vivo. Os conformes falam, não, é um peixe grande. Meu filho mais velho que é conforme fala pro menor, não é baleia, é um peixe grande que tá na Bíblia. Bom, o fato é que ele foi engolido, né? E ele ficou no ventre, desse peixe por 3 dias e 3 noites. E ali, dentro do ventre do peixe, né, da barriga do peixe, ele faz uma oração lindíssima. Eu acho que vale a pena eu ler aqui. Olha a oração dele. Na minha angústia, invoquei a Yahvé, e ele me atendeu. Desde as entranhas da morada dos mortos, pediste tua ajuda, e ouviste minha voz. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e as torrentes me envolveu.
Passaram sobre mim tuas ondas e vagas. Então pensei, eu fui expulso da presença de teus olhos. Assim mesmo continuo a olhar para o teu santo templo. Eu estava cercado de água até o pescoço, o abismo me rodeava. As algas se enrolaram em torno de minha cabeça. Desci até os fundamentos das montanhas. A terra se fechava sobre mim para sempre, mas tu retiraste do abismo a minha vida. Yahvé, meu Deus, quando minha vida enfraquecia, eu me lembrei de Yahvé. E minha oração chegou a ti, a teu santo templo. Aqueles que seguem ilusões vazias abandonam o seu amor. Mas eu, entre cânticos de ação de graças, vou oferecer sacrifícios a ti e cumprir meus votos. A salvação pertence a Yahvé. E o que aconteceu? Depois disso, o peixe vomitou Jonas em terra firme. Então Uau. veja, diante do problema, o que que ele fez? A gente pode pensar assim: jogaram ele no mar, Deus abandonou ele. Não, Deus salvou ele. Mandou o peixe, senão o que que ele ia fazer no mar aberto? Ia morrer. Deus mandou o peixe para que ele tivesse a oportunidade de enxergar o que estava fazendo. Ei, você que está nos ouvindo, você que anda fugindo de Deus, qual o peixe Deus já mandou na sua vida para tentar te salvar e nem isso você reconheceu? Preste bem, Caraca. preste bem atenção. Você que aí anda fugindo de Deus, que tem feito da sua vida de oração uma vida qualquer, uma vida de qualquer jeito, sem constância, sem intensidade. Olha para os peixes que Deus está mandando para tentar te salvar. Ah, mas que absurdo, alguém ser engolido por um peixe grande, ficar vivo lá dentro. Absurdo é você viver sem oração. Absurdo é você viver sem buscar a presença de Deus, né? Então, com isso, Jonas, de certa maneira, abriu sua cabeça. Ele entendeu. Essa oração é uma confissão. Às vezes Deus permite a gente viver alguns problemas que é para a gente refletir nossa vida, que é para a gente buscar mais Ele. Quando meu pai dizia assim, quando a água bate na bunda, todo mundo aprende a nadar. Tem que, tem que se virar, né? Porque senão vai morrer. Então, é, a gente precisa ter muita clareza em relação a isso, né? Bom, foi vomitado, Jonas já teve essa experiência, falou com Deus, e aí? Aí Deus chamou de novo. Chamar de Deus não é só uma vez. Se você não entendeu, Deus vai continuar falando. Deus vai continuar insistindo, ele vai continuar. Então, a palavra de Yahvé veio a Jonas uma segunda vez, dizendo: Ei, Jonas, levanta-te, vá a Nínive, a grande cidade, e anuncie o que eu vou dizer para você. Nínive se tornou grande para o seu Deus, era necessário até mesmo 3 dias para atravessá-la. E qual era o recado que ele tinha que levar? Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Esse era o recado. E o que que Jonas fez? Foi embora. Então, ele foi adiante, né? Então, ele já tinha consciência do seu erro, cresceu e foi-se embora, né? Bom, eram 3 dias para atravessar Nínive. Jonas atravessou em um. Então, isso significa o quê? Depois dessa experiência de Deus, ele teve pressa de Hum. fazer o chamado de Deus. Ele se doou. Quem não queria, conseguiu fazer em menor tempo. Então, é coisa para gente refletir. Quantas vezes Deus já me chamou, vai ter que me chamar para que eu aceite o chamado e que eu viva a intensidade desse chamado, né? Então, foi isso que Jonas fez. Ele foi a Nínive e lá ele começou a anunciar que ou o povo se convertia ou Nínive seria destruído. O que ele não esperava é que a notícia ia chegar até o rei. E os ninivitas acolheram a mensagem dele. Acolheram. Então eles ficaram felizes. Eles entenderam, olharam para a cidade. Isso geralmente acontece, né? A cidade cresce, vai perdendo seus propósitos. Quando você vê, a cidade está transformada, né? Então, quando viram isso, começaram a fazer penitência, a pedir perdão, a se vestir de saco, que eram atitudes penitenciais, né? E os ninivitas se converteram. Eles foram mais dóceis ao chamado do que o próprio Jonas. Se converteram na primeira. Jonas precisou ser jogado no mar, Jonas precisou acontecer tanta coisa para ele aceitar o chamado. Quando a palavra foi anunciado, eles tiveram a sensibilidade de entender o seu erro.
e disposição de mudar de vida. Então, o rei de Nínive tomou conhecimento desses anúncios que estavam sendo feitos. Ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu um pano de saco e sentou-se em cima de cinza. E mandou anunciar um decreto para todo mundo: homens, animais, gado e ovelhas não poderão comer nada, nem pastar, nem beber água. Deverão vestir-se panos de saco, tanto homens como animais, e todos clamarão a Deus com toda a força. Cada um deverá converter-se de sua má conduta e de violência que está em suas mãos. Quem sabe Deus volte atrás e tenha misericórdia do seu povo. Quer dizer, Verdade. o povo sensibilizou, o governante, que tem autoridade de conduzir o povo, se sensibilizou e convocou todos a fazerem penitência e a mudar de vida. Opa, olha o grau da coisa, né? Com isso, o povo acolheu o chamado. Sensibilidade para entender que temos muitas coisas para mudar. Hum. A gente precisa, Humildade para receber a correção. olha, isso é difícil nos dias de hoje, hein? Não, não tô errada, não. Não, 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 não. Você nem fala, já vou te interromper aqui, porque é o seguinte, para, eu fiz isso por isso, eu vou justificar, deixa eu arrumar uma Pronto. Ó, historinha. e olha que coisa interessante, né? Quando a gente vai se confessar dentro da doutrina católica, existem algumas pessoas, e eu já escutei isso, né? A confissão deveria começar assim: Padre, perdoa-me, pois pequei. É a primeira coisa. E o sacramento da confissão, ele tem uma configuração de um tribunal. Não sei se você já percebeu. Você vai, você acusa os seus pecados, você recebe uma absolvição e, por consequência, uma Ah, penitência que tem um aspecto de pena. Então, hum, ele tem uma característica judiciária no sacramento da confissão, né? Então, você chega para se acusar daquilo que você fez. Mas qual que é a hum, diferença? O tribunal é de misericórdia. O padre que atende uma confissão, ele não atende uma confissão para julgar o que você fez, mas para auxiliar a pessoa para conseguir sair daquela realidade e não fazer mais. O único julgamento que o padre tem que fazer é: essa pessoa está ou não arrependida. Se está arrependida, ela resolve a absolvição. Se ela não está arrependida, ele não pode absolver, senão o sacramento não tem hum, validade. Ah, padre, mas eu não chorei porque eu fiz isso. Você tem um propósito de não fazer mais? Tenho, eu vou tentar. Pronto. Já é o mínimo necessário para que você consiga receber o perdão dos pecados, entendeu? Então, é isso que a gente precisa analisar. A palavra de Deus, ela continua sendo anunciada. Eu estou pronto para acolhê-la e mudar de vida? Tem que ter atitude. Não é falar por falar a palavra. Ela tem que gerar vida nova. Um compromisso. Ai, padre, mas eu tenho tanta coisa para mudar. Ó, não veja tudo que você tem para mudar. Veja o que a palavra está pedindo para você mudar hoje. É hum. uma coisa. Porque quando a gente olha a nossa vida, tem muitas coisas que nós precisamos melhorar. Mas se a gente não começa por uma, a gente não faz nada. E qual que é o sentimento que eu tenho? Às vezes a pessoa olha e fala assim: ah, eu tenho tanta coisa para fazer e não faz nada. Eu sou Anda de assim. roda, anda de roda. Exatamente, fica girando em torno do rabo, como a gente costuma dizer, igual cachorro doido, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Isso eu tenho feito muito. Como às vezes a gente tem muitas atividades e muitas coisas, eu chego, a primeira coisa que eu faço, eu pego uma folha e escrevo tudo aquilo que eu tenho que fazer, tudo aquilo que está pendente, que isso fica visível. Aí eu falo assim: eu vou começar por qual? Por essa. Pronto. Aí eu vou e concluo aquela coisa. Concluí aquela coisa, agora da lista que eu tenho que fazer. Qual é a próxima que eu tenho que concluir? Essa. Vou lá e concluo a segunda coisa. Grandes planos são feitos por pequenos passos. Hum, Grandes relacionamentos com Deus são feitas com pequenas atitudes. Que eu vou indo, uma, outra, vai se trabalhando. O importante não é o quanto, mas é a constância para você fazer tudo isso acontecer. uau. Bom, que coisa bonita. O que Deus queria aconteceu. Nínive se converteu. E o profeta ficou feliz? Não. Ficou triste, entrou em drama, entrou em colapso. Jonas ficou muito desgostoso e com grande ira. E rezou a Yahvé: ah, Yahvé, não era justamente isso que eu te dizia quando estava na minha terra? Foi por isso que eu corri tentando fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus compassivo e clemente, lento na ira, cheio de amor e que se arrepende do mal. Agora, Yahvé, tira a minha vida, pois eu acho melhor a morte do que a vida. Yahvé respondeu: ô Jonas, você acha que tá certo você ficar irado desse jeito? Você acha que é isso mesmo? Né? Onde já se viu?
essa atitude sua. Jonas não entendeu que o que Deus queria era que o povo se convertesse. Então, o sentimento de Jonas foi qual? Ah, um palhaço. Falei que se o povo continuasse do jeito que estava, Deus ia destruir a cidade. Agora Deus perdoou e eu fico aqui com essa cara de tonto, de tacho, né? Olhando para todo mundo. O povo vai olhar para mim e vai tirar sarro de mim, porque onde já se viu, é esse profeta aí, ó, falou que Nínive ia ser destruído e não foi destruído. E Deus agora precisa reconverter Jonas. O ego Por quê? dele subiu. O ego dele subiu. Exatamente, Colocou na exatamente. frente, na Ah, missão. eu fui, eu anunciei, e olha aí o que aconteceu comigo. Que absurdo um trem desse, né? E aí Deus falou assim: já sei como é que eu vou converter Jonas, já sei o que eu vou fazer. O que ele fez? Ele fez nascer uma mamoeira aonde Jonas estava, porque Jonas falou o seguinte: ele teve a crise, acusou Deus por ser muito misericordioso e tal. Ao invés dele se alegrar com a conversão, dele ter sido instrumento de Deus, não, ele ficou com raiva. Aí ele fez uma cabana e sentou-se na sombra para ver o que é que ia acontecer com a cidade. Então se afastou um pouquinho e falou: vamos ver. Deus está dizendo que é misericórdia, vamos ver o que é que vai acontecer. E Deus fez nascer uma mamoeira para fazer sombra sobre Jonas. Que Deus Deus maravilhoso. Deus é muito pedagógico, né? Só que do mesmo jeito que essa mamoeira ela cresceu muito rápido de um dia para o outro, vamos dizer assim, né? Jonas ficou feliz com essa mamoeira e tal, e lógico, gerou sombra, ele estava acomodado lá. Na madrugada, Deus mandou um verme que matou a mamoeira, secou a mamoeira. Na madrugada, Jonas, num dia, foi lá, Deus mandou a mamoeira, naquela madrugada, mandou um verme, a mamoeira secou e morreu. E aí Jonas fez o quê? Foi reclamar com Deus, né? Olha, até a mamoeira morre. Quem já não ouviu isso, né? Na minha vida nada dá certo. Tudo que eu faço, às vezes as pessoas elas atraem a maldição na vida dela pelas murmurações, Pela pelas língua. reclamações, pela língua, exatamente. Deus estava ensinando Jonas. Que Deus falou para Jonas? Jonas, você está dizendo que prefere morrer por causa de uma mamoeira? Deixa eu entender se é isso mesmo. Deixa eu entender se é isso mesmo, né? Você está certo que está certo você ficar com ira e pedir para morrer por causa de uma mamoeira? E ele falou assim, ó: se você tem pena de uma mamoeira que não custou trabalho, que não foi você quem a fez crescer, que brotou numa noite e na outra morreu, e eu? Será que não vou ter pena de Nínive, essa cidade enorme, onde moram mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir direita da esquerda, além de tantos animais? Ele quis dizer assim: eu teve pena de uma mamoeira, eu não vou ter pena do meu povo. Então, Uau. mais uma vez, Deus converte Jonas, Deus dá um tapa na cara de Jonas, vamos assim dizer, para que ele acordasse e fosse capaz de entender que a misericórdia de Deus não é uma brincadeira, é uma essência. O amor de Deus é uma essência. São João vai definir: Deus é amor. Então veja, não quis fazer a vontade de Deus, depois se rendeu à vontade de Deus, e mesmo assim, sendo instrumento de Deus, não tinha sido capaz ainda de reconhecer a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Esse é Jonas. Esse somos um pouquinho de cada um de nós, porque às vezes queremos fazer a vontade de Deus, mas do nosso jeito. Queremos fazer a vontade de Deus, mas ainda não compreendemos a grandeza desse amor, a misericórdia. Queremos, às vezes, fazer justiça com as nossas próprias mãos. Queremos acelerar os processos. Tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo de Deus. Eu gosto desse livro porque esse último grande desafio que Deus me propõe, que é a evangelização infantil, eu fui um pouco como Jonas. Em que sentido? Quando veio a primeira inspiração, eu falei para Deus: não, já tem muito trabalho. Para que eu vou querer mexer com isso? Evangelização infantil. Eu já sei pregar para adulta, a paróquia vai bem, eu tenho uma obra, eu tenho uma construção para levar adiante. Quem conhece o padre Dudu, né? Até então era padre Eduardo, ou padre Zanoni, me chamava na diocese, sabe? É um bom administrador, é um homem certeiro, é um bom pregador. Para eu Gestor, um grande gestor. gestor, para eu iniciar um projeto infantil, é como se eu estivesse começando uma nova faculdade. Em que sentido? Eu tive que buscar tudo do zero. Não tinha nada. Quando Deus me chamou para evangelizar as crianças, eu, eu fui assistir programas da minha infância novamente.
para ver o que é que tinha marcado a minha época. Eu fui pesquisar. Porque a gente que está acostumado com o projeto, o que que a gente faz? Acha um case de sucesso, vê alguma coisa que já deu certo, traz para sua realidade, vê se a gente acha que aquilo vai dar certo na nossa realidade ou não, adapta e manda para frente. É ótimo. Na igreja, nós não temos modelos de evangelização infantil. Nós não temos nada culturalmente que evangelize as crianças. Busquei na memória aqui. Foi a mesma crise que eu tive. Então, o que que a gente tem que fazer? Sentar, rezar, ouvir a inspiração de Deus, vai, tenta, para, avalia, conserta e vai, não sei o que, não sei o que lá. Quantas experiências eu já tive com a TV até eu chegar a um formato de um programa que agora está no ar de segunda a sexta? Na TV evangelizando. Quebrei Glória a muita Deus. cabeça e continua sendo assim. Então, assim, eu tentei fugir um pouquinho, perdi sono na madrugada. Deus me levantava de madrugada para rezar, para ouvir, para escutar aquilo que ele estava me falando. Foi difícil até eu dizer, Senhor, eu aceito. Eu aceito. Agora me dê inspiração para saber por onde é que eu vou. Então a gente ainda hoje continua batendo um pouco a cabeça. Não brigo com Deus, graças a Deus, não sou doido igual Jonas, mas de certa maneira a gente continua aí nessa infinita tentativa de parar, avaliar, de buscar. Até porque hoje o que o mundo ele assiste, o que ele vê, nem sempre é, é aquilo que as pessoas precisam, né? Então, essa é a dificuldade. Eu preciso ajudar a transformar, vamos assim dizer, audiência em conteúdo. Porque se eu for falar o que a criança quer ouvir, nem sempre é a mensagem do evangelho. Então, o desafio é tornar o evangelho atraente para que as crianças se aproximem de Deus, né? Gigante Então, esse desafio. aí agora tá aí, né? Para quem ainda não conhece o nosso projeto, coloquei aí @turma do Padre do Oficial, depois entra no nosso Instagram. Hoje são mais de 30 músicas já compostas. Tem uma música que vai sair esse mês, dia 26, está previsto, uma música que fala sobre Santa Teresinha, que Santa Teresinha é um grande exemplo de simplicidade e humildade diante de Deus para a gente imitar. E, enfim, e estamos aí na luta, aí, sobrevivendo, deixando de fugir de Deus, mas sem nunca entender que o propósito de Deus, às vezes, nem sempre segue muito a nossa lógica. Por isso a gente tem que estar sempre na escuta dele. Uau. Padre, e esse projeto, ele é tão abençoado que as músicas viram um chiclete para as crianças. Meu filho, dos 2 anos de idade, já começava obedecer, seguir a Deus. Então, assim, aí eles entram numa de repetir a música, que poderia estar repetindo uma música, um funk. Se eu tivesse colocado, ia repetir um funk que tem significado na palavra professada, e ele está repetindo uma música que está gerando um chiclete, uma consciência. Então, a evangelização atrativa realmente é um desafio que o senhor conseguiu vencer. Pode colocar um check aí, ela só tem que ser o quê? Agora, em quantidade. Sim, Ampliada, potencializando. igual tá na TV agora, através do seu livro de evangelização infantil, tudo isso agora só precisa. Ele está pronto. Agora é o tamanho. Agora Sim. é E ter, expandir. e ter paciência, né? Uma vez eu escutei uma coisa assim: quem nasce grande é filho de elefante. Então, assim, mais do que querer ganhar o mundo ou todas essas coisas, a minha consciência é o seguinte: é viver a fidelidade do hoje. Bom, Se Deus quiser usar essa inspiração que Ele deu e que Ele conduziu até hoje para outros lugares, é Ele quem vai conduzir. Eu preciso fazer o que me cabe hoje. Então, a gente não precisa ter ansiedade, que a nossa ansiedade às vezes atrapalha o projeto de Deus. Então é isso, é hum, evangelizar através da cultura, fornecer elementos para que as coisas aconteçam, para que as pessoas tenham essa experiência e as crianças permaneçam na graça de Deus. glória a Deus. Padre, e um resumo lindo que tocou a gente. E o senhor falou uma coisa que a doutora Flávia Malaquias falou que ficou assustada. Ela falou assim, gente, ela escreveu aqui, não sei se você ouviu, ela falou assim, eu sou doida, porque a Ariane me chamou e eu topei, eu falei sim, eu nem pensei. E o padre ficou pensando. Ela falou assim, eu sou doida de ter ido na live sem ter conhecimento. Não, não, e a gente precisa entender o seguinte: as nossas experiências é que nos enriquecem. O que eu falei para vocês, você podia ter encontrado em qualquer livro. Mas quando eu falo que eu também fugi de Deus quando Deus me pediu um projeto, isso você não ia encontrar no livro. Não. Isso você só encontra na experiência com o seu próximo. Então, a nossa presença na vida do outro, as nossas partidas, elas são importantes para isso. Para a gente conseguir
é, testemunhar no nosso dia a dia, porque a gente cresce com as nossas dores, com as nossas partilhas no nosso dia a dia. Então, a importância da gente ter amigos de fé, ter pessoas que estão também na caminhada, porque a nossa partilha é um bálsamo na vida do irmão para que ele cresça, para que ele também se desenvolva. Uau. Esse é o Ah, sentido de tudo. e a doutora Filó ensinou para nós, o dia que ela foi fazer o Rosário da Madrugada com o Frei Gilson, o que é um sacerdote na nossa vida. Se você encontrar um anjo e um sacerdote, você deve dar honras e atenção, pedir bênção para o sacerdote, depois para o anjo. Essa é a ordem. Foi Santo Agostinho que ensinou isso? Eu acho que era São Francisco de Assis. Ele falou Ah, assim: se aparecesse um anjo e um sacerdote na sua frente, primeiramente, beije a mão do sacerdote, porque as mãos do sacerdote são ungidas, são as mãos que transformam pão e vinho em Eucaristia, são as mãos que absolvem. E engraçado, olha como é bonito, né? O sacerdócio não é para mim. Eu não absolvo os meus pecados. Eu preciso me confessar com outro padre. Olha como é um gesto de humildade na busca, no se colocar em questão, no se deixar levar. Então, é um processo muito bonito. Toda vocação não é para nós mesmos. O chamado de Jonas foi para ele? Não, foi para converter Nínive. O seu chamado é para você? Não, é para você inspirar as outras pessoas. Você é casada para você? Não. Você está doando sua vida pela sua família. O meu sacerdócio é para mim? Não. É para a igreja, é para a comunidade. Toda e qualquer resposta ao chamado de Deus, vocação, é sempre uma abertura que não é para nós mesmos, é para o outro. Inclusive, por exemplo, o celibato, né? É o que todo mundo questiona no mundo de hoje. Ah, padre não casa, e não sei o que, não sei o que lá e tal. Mas o celibato é pelo reino dos céus. Não é não ter uma mulher porque eu não gosto de mulher. É não ter uma mulher porque eu sou, ao invés de amar uma pessoa, eu sou chamado a amar a todos. Ter um coração livre para eu conseguir ser transferido. Eu costumo dizer que o celibato do padre, ele vem provado, não é no fato de você não ter relação sexual. Isso a gente se educa. O nosso corpo, ele. Quantas mulheres que ficam viúva e nunca mais teve um homem? minha Por tia exemplo, ficou isso. viúva com 30 anos, morreu com Inúmeras, 70. inúmeras, inúmeras. Agora, assim, não é isso. O nosso corpo ele se adapta. Agora, quando eu sou transferido de missão, eu tenho que desapegar e entender que eu sou chamado a todos, ali o meu celibato ele é provado para eu Hum. mostrar, ó, eu não estou ligado a essa comunidade, eu estou ligado a nosso Senhor. E se hoje ele me dá uma nova missão, é porque lá eu vou brotar e dar novos frutos. Então, essa consciência é um coração livre dos apegos para você poder estar onde Deus te quer. Então, Essa é a obediência consciência. eu admiro. Eu já vi vários padres falando isso lá em Goiânia, que o mais difícil do sacerdócio é essa obediência na hora da transferência. Você tá ali na comunidade, na zona de conforto, tudo certinho, e aí te arranca de lá e você tem que brotar no outro lugar. Mas eu costumo E dizer que não é. a comunidade Sim, sofre junto, não ajuda o padre, que ela fica pegando no padre. mas eu costumo dizer o seguinte: não é só uma questão de humildade, é uma questão de fé. Por que uma questão de fé? Será que eu estou pronto para perceber que Deus está me chamando para uma nova missão? Hum, Ah, mas foi o bispo que transferiu. Será que Deus não fez nada ali para o bispo querer me transferir? hum. Será que eu não acredito que Deus age na minha vida através do meu superior? E que até mesmo em momentos em que coisas desastrosas aconteceram na minha vida através de superior, isso já sofri muito, depois que eu passei pelo sofrimento, eu vi a mão de Deus em tudo aquilo que Deus estava me moldando. Até mesmo através de um erro, Deus estava agindo. Aquilo que parecia um erro era Deus formando, era Deus moldando. Então, é tudo uma questão de perspectiva de fé. Quem não vive de fé vai achar que foi uma decisão política. Ah, um padre que não gostava de mim influenciou o bispo a me trocar de Inveja, paróquia. foi inveja. Exatamente, exatamente. Quem está em Deus está em paz. Aonde Deus botar, eu broto. Aonde Deus me colocar, eu sou chamado a frutificar. Então, esse é a consciência que a gente precisa ter, né? A mesma coisa acontece quando você mudou de carreira, né? Imagina a diferença, né? Você atendia um, descobria um problema, um diagnóstico, aí de repente agora surgem 10 problemas de uma vez na empresa, né? A mudança de carreira. Hoje, as preocupações, a vida de médico é muito mais tranquila do que a vida de empresário, né? Seu Eu vivia paciente de chega férias. ali, Vivia né? de férias na medicina e não sabia, não tinha consciência.
Seu paciente vai até você, você não tem que lutar para que ele acredite em você, para que ele vá até você e tal. É um mundo muito diferente. O seu cliente estava ali na frente, né? O seu paciente agora não. Agora você tem que ir em busca de um cliente, você tem que ir em busca de quem de quem vai te atender. Então, assim, a consciência, o chamado, essa transição você só fez por quê? Não, ó, se Deus está nos permitindo crescer, eu, enquanto esposa, preciso estar do lado do meu marido. Porque uma empresa do tamanho da de vocês, se vocês não se unem no mesmo propósito, vocês vão viver cada vez mais longe um do outro. Essa é a verdade. Então você foi capaz, de uma maneira muito sábia, de deixar de lado a sua profissão para ser apoio e sustento para o seu marido, em nome da família de vocês, para que vocês estivessem juntos. Então, isso é muito bonito, é um gesto de humildade. Ah, Hum. mas eu estudei a vida inteira para ficar na barra do meu marido? As feministas iriam dizer, né? Não é na barra do seu marido, porque o que você faz, ele não faz. E mulher tem uma visão biônica, uma coisa impressionante. Mulher, mãe, quando fala que alguma coisa vai dar errado ou que não presta, acho que Deus tem um contrato com vocês, eu não sei. Que mesmo se a coisa fosse dar certo, ah, não, peraí, a mãe disse, tem que dar errado porque a mãe disse. Ele vai lá e deixa dar errado. Porque não é possível, aquilo que vocês falam acontece. É ou não é que vocês têm esse sentido, essa percepção? É justamente isso. E quando eu me vi nesse lugar, eu fiz essa reflexão. Eu trabalhava, eu tinha meu ultrassom na minha clínica, eu atendia 17 pacientes numa manhã, em 4 horas. Já era muito, já era meio rapidinho, assim, 17 na manhã. E aí eu me vejo na empresa hoje, fazendo com mais de 1.000 vidas diretas. Aí eu penso nas indiretas, que a proporção assim já vai para mais de 5.000 vidas. E aí eu penso no impacto que isso faz numa comunidade, igual nós chegamos em Luzimangues, igual nós estamos em Gurupi, o impacto que isso faz lá. E eu penso, caraca, por isso que o Vônei me chamou e eu abri o coração, porque agora eu estou tratando e cuidando de muito mais. Aí eu falo 5.000 pessoas, mas quando eu falo 5.000 famílias, aí sim eu viro 25.000 pessoas, eu viro uma cidade maior que muitas cidades aqui no Tocantins. Então, esse chamado de gestão, quando você está numa reunião decidindo alguma coisa, eu estou impactando. Quando a gente faz uma conferência na Fazendão e eu vou lá e tenho a oportunidade de falar de Bíblia, de falar de perdão, eu entendi que Deus levantou o Volney e a Ariane, Deus deu essa visão, deu tantos dons pro meu marido, que ele é um grande visionário, empreendedor, um líder gigante. E deu para ele fazer o quê? Para ele usufruir? Para ele ficar passeando no mundo? Não, Deus deu isso para ele, através da empresa, levar a palavra e transformar vidas. E toda vez que o Rony pega o microfone, ele fala, esse senhor falou aí, padre, ele se posiciona. Não, até escrevi aqui, não coloque no seu barco as pessoas que não são de Deus. O perigo de colocar as pessoas que não são de Deus não devem estar no nosso barco. Nós vamos até divulgar essa frase durante a semana. E o Vônei falou, valor da fazendão número 1, que está pregado nas paredes, é Deus. Então, o valor da fazendão, em primeiro lugar, é Deus. E o Vônei falou, então aqui na fazendão só tem 2 caminhos para você. Cara, isso ele fala em reunião no microfone. Ou você passa a acreditar em Deus, ou você sai da empresa. Sai do barco. Tá fora. Se a pessoa não for de Deus, ou ela se converte, ou ela sai. Fez um exorcismo e a conversão ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós fomos colocados nesse lugar de gestão para isso, para nos posicionarmos e não sermos omissos. Não, eu vou ficar aqui vivendo a minha fé, eu vou salvar aqui, ó, minha família e o resto lá, ó, quem quiser se salva, quem quiser vai atrás. Não, nós estamos lá todo dia E, batendo. assim, e sabe por que é importante que esse valor seja claro na vida das pessoas? Não estamos falando aqui de profissão de fé, estamos falando em crer em Deus, porque é o que você desperta nos seus funcionários, que todos têm uma relação com Deus. O que é importante? Isso nos previne de muita coisa. Por exemplo, se eu me relaciono com Deus, a primeira coisa que às vezes no mundo, no comércio, uma empresa que a gente começa a desenvolver que ela se torne tão grande como a de vocês, é despertar inveja nos outros. Ah, olha, que não sei o que lá. A gente precisa entender uma coisa. Que coisa? Deus tem um propósito para cada um. Eu não preciso invejar a sua vida se o que Deus quer para mim é outra coisa. Se eu desejo a vida que não é minha, eu estou construindo uma infelicidade. Deus permitiu vocês chegarem onde chegou, onde vocês chegaram, ter o que vocês têm. Tudo isso a partir dos dons que vocês têm. Se eu quisesse ter essa vida com os dons que eu tenho,
Não caberia. Talvez eu até chegaria aos resultados que você chegar, mas eu não seria feliz, porque não é o sonho de Deus para minha vida. É como, por exemplo, você tem inveja do padre Fábio de Mello? Não. Ele tem os dons dele. Ele foi chamado, ele entra em ambientes onde eu não entro. É o chamado dele. Louvado seja Deus. O meu chamado é construir uma catedral. O meu chamado é estar presente na comunidade, evangelização infantil. Eu não tenho que sonhar aquilo que não é o sonho de Deus para mim. Porque é a mesma coisa que eu querer colocar um pé 39 num sapato 36. Vai Uhum. machucar. E o pior, no início parece que entra até a metade do caminho. Depois eu vou forçar, não vai entrar e vou me machucar. Então, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem espiritualidade, ela passa a querer desejar aquilo que Deus não quer. Isso gera inveja, isso gera tantas outras coisas, enquanto em Deus a gente vive sereno, tranquilo, porque a gente sabe quem nos move, a gente sabe quem está no comando de tudo, e a gente vai descobrindo os valores e o chamado de Deus na nossa vida. Então, a inveja é um pecado grave de quem deixa de enxergar Deus na sua própria vida, deixa de enxergar as oportunidades de Deus para querer desejar aquilo que Deus fez na vida do outro. Olha que coisa absurda. Se nós somos todos diferentes, os nossos dons são diferentes, é no mínimo ingratidão a Deus eu sentir inveja do outro. Caraca, isso eu falando, eu tô refletindo. Por exemplo, influência. O grande influente, falando de perfil comportamental, ele vai lá, pega o microfone, ele fala até com a facilidade. Aí eu tô ali do lado, um conforme que fica calculando tudo, fala, não, se eu pegar o microfone vai dar um eco, vai doer no ouvido do povo, eu acho que eu não vou lá falar, porque se eu errar uma palavra, e ele fica sentado quieto. E aí, se ele começar a ter inveja do outro, Deus não fez ele, Deus fez ele conforme, detalhista, para resolver um monte de problema que só ele resolve. E o influente foi feito pro palco, pro holofote, para disseminar daquela maneira o dom dele. Então, a hora que a gente entende isso, realmente cai uma ficha muito grande. Por exemplo, às vezes, o microfone não é para todo mundo. É porque nós estamos hoje numa sociedade tão midiática, né, dos meios, que parece que importante é só quem aparece. Hum. Por exemplo, eu tenho certeza que na sua empresa você tem funcionários que nunca apareceram em nenhuma live que você não troca eles por nada. Porque Nossa! são estratégicos, porque são pessoas que têm uma boa análise de conjuntura e tal. A gente precisa entender que os nossos dons, eles estão sempre inseridos num contexto. E aí, dentro deste contexto, os nossos dons, eles se potencializam. Tem quem tem o dom de planejar, tem quem tem o dom de executar e tem quem tem o dom de comunicar. Então, aquele que sabe comunicar, muitas coisas que eu comunico, o jeito que eu comunico e tal, são frutos de trabalho não meu. Eu estou ali na frente da comunidade, mas de outros meios de pastoral que desenvolveram e tal, meu papel é só comunicar. Então, assim, cada um tem que entender, dentro do seu contexto, qual é o seu chamado. Porque se todo mundo desejar a mesma coisa, não vai ter lugar para todo mundo na igreja. Padre, e o forte, quando o senhor fala disso, é de entender que tem um preço também. Vamos lá, o senhor está aí na televisão, o senhor está fazendo shows, mas o senhor está falando que o senhor parou, estudou, dedicou. Então, às vezes, eu quero o seu resultado. Mas será que eu quero pagar o preço que o senhor está pagando para estar fazendo isso? Vamos lá, vamos ver agora uma pessoa que malha muito, que tem 12% de gordura. Pera aí, eu vou comer o que ele está comendo, eu vou deixar de comer o que eu estou comendo, eu vou ficar as horas que ele fica fazendo atividade física, ou eu só quero o corpo dele e eu ainda vou lá e ainda falo mal. Não, esse cara é radical demais. Por Às isso que a vezes, espiritualidade ela é fundamental. Por quê? Porque quando a cruz bater a nossa porta, só quem entende o desígnio de Deus vai suportá-lo. hum, Essa é a verdade. Quantas vezes eu já quis desistir do projeto? Criança nunca é prioridade na vida da igreja, se você for ver. Que paróquia que se constrói através da vida das crianças. E pior, eu atraio a criança, aí o pai não colabora. Aí a mãe não colabora. Aí o que adianta? Então muitas vezes eu falei, Jesus, não, ó, me manda um público mais fácil de eu alcançar, pelo amor de Deus, que eu não dou conta. E aí, assim, é interessante, né? Quando tá nesse processo de desânimo, de querer chutar o balde, aí Deus manda alguém para dar um testemunho. Do nada chega uma mensagem, olha, Padre, obrigado, porque tava assim, 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 agora minha filha tá assim. Aí nossa. eu vou rezar, eu falo assim, Jesus, o senhor sabe quando mandar o alívio.
O senhor sabe quando mandar algo a mais para nos reconquistar. Eu tenho experiências lindíssimas de crianças que tinham problema de fala, atraso na fala, e a primeira palavra que a criança expressou foi Dudu. Que E a primeira lindo! frase que a criança expressou, a primeira construção que ela fez, foi numa paróquia que nós fomos celebrar uma missa. Eu fui na van pegar não sei o quê, e a criança fez assim, ó, volta, Padre Dudu. Ah, não. A primeira construção que fez. Então, assim, quando a gente Que começa a ver essas incentivo. coisas, a gente fala assim, meu Deus, a gente impacta a vida dos outros e às vezes a gente não tem essa noção, essa compreensão. Então, é assim, se você está no caminho certo, a, a cruz sempre faz parte da nossa caminhada, mas se você está no caminho de Deus, se você está no propósito de Deus, não vai te faltar a graça dele para você aguentar e sustentar a sua caminhada. Então, E, a nossa preocupação não é com as dores do caminho. Ó, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Porque às vezes a gente quer o caminho mais fácil. A gente quer o caminho menos tortuoso. Deixa eu dizer, para aqueles que estão buscando o propósito de Deus, a análise não é o caminho mais ou menos tortuoso. É, Deus estará ao meu lado se eu fizer isso? Porque se eu hum, estiver no propósito dele, o caminho pode ser o mais tortuoso possível, mas ele vai me dar a graça de eu sustentar. Agora, se eu estiver fazendo uma coisa longe dos propósitos de Deus, talvez não tenha nem peso, mas o pequeno peso que vai ter pode ser muito mais doloroso do que o outro desafio que eu iria enfrentar com a graça de Deus. Não é o uau, peso que conta. O que conta é a graça de Deus que vai sustentar minha caminhada. Então não tem uau. que ter medo. Ah, fui nomeado pároco da catedral. Ótimo. Foi o bispo que me nomeou? Foi. Então vamos embora. A Hum, autoridade da missão. Jesus, toda vez que ele envia os seus apóstolos, ele envia lhes dando autoridade sobre enfermidade, sobre os demônios, sobre tudo, para que eles ajam em nome de Deus. Então, aquilo que eu estou fazendo em alinhamento com Deus ou da minha vontade? Quem não hum, tem Deus, quem não tem espiritualidade, não está nem aí, quer conquistar a qualquer preço. Talvez você até uhum. conquiste, mas vai ser caro demais. E nem sei se vai trazer toda essa realização que você espera. Caraca, eu só anotei e nós vamos divulgar durante a semana esse recorte, padre. Vamos recortar, é incrível isso aí. Isso foi pra mim, foi direto no meu coração, porque quantas vezes eu pensei em desistir também no projeto da Bíblia, das lives. Caraca, todo sábado fazendo live, eu já terminei, fiz um ano, já li a Bíblia inteira. Deus, eu vou. Tá entregue. O dia que eu terminei a Bíblia, meu Deus, tá entregue. Eu fiz 50 e tantas lives, a Bíblia inteira. Ufa! Não durou um segundo. Deus falou pra mim: é a vida inteira. Você não vai parar. Ai, eu achei que eu ia dormir até mais tarde no sábado. Não foi dessa vez. Deus não deixou. Então, o que aconteceu? Deus levantou pessoas. E aí eu comecei o segundo ano de leitura da Bíblia muito mais impulsionada, distribuindo muito mais Bíblias, porque Deus vem levantando as pessoas uma a uma. Deus, igual o senhor falou que recebe as mensagens, eu recebo as mensagens de gente assim: ei, Eliane, eu tava na igreja e Deus falou pra mim ir aí falar na sua live. Eu sei, o que você vai falar? Não, não sei, vamos ver. Deus só falou pra eu vir falar aí pra você. Eu falei, caraca. Então, aí Deus vem levantando as pessoas para ver, ei, Eliane, não é sobre você. Você só vai. E aí eu penso assim, não, eu vou desistir porque é o seguinte, eu não tenho conhecimento, eu não tenho. Eu fiquei até assustada. O senhor falou que os estudiosos da Bíblia, eu nem sabia dizer hebraico, alemão. Eu falei, caraca, se eu tivesse pensado nisso, eu nem começado também essa jornada minha, não. E aí falam, quando começa o caminho, meu sogro falou assim: ei, Ariane, se prepara, viu? Agora você entrou pro caminho, se prepara pra você carregar sua cruz. Eu, ai, mas que desânimo. Meu sogro fala isso logo no começo. Se prepara, a É aprovação vem. desanimador, né? Não, vou ficar quieto na minha, então, que ao menos não tem peso. Para que eu vou arrumar sarna para me coçar, né? Mas aí o senhor me deu uma clareza. Deus estará do meu lado nesse caminho, porque quando eu pensei em desistir, eu falei, gente, se eu desistir agora vai dar ruim pra mim. Que eu falo, gente, eu vou desistir, porque é o seguinte, o inimigo tá fazendo levantes. Eu tô sendo muito tentada. Eu fiquei de cama 5 dias, arrastando 15 dias aí de uma gripe pra uma dengue. Fiz umas lives com o olho pela metade aqui, assim. E eu falei assim, meu Deus do céu, tem 18 anos que eu não pego dengue, eu não gripo, eu não adoeço, não acontece nada comigo. E agora eu tô 15 dias desse jeito. O que tá acontecendo? Aí o povo, E dengue é, num período sem chuva ainda, né? plaqueta 50 mil, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei pensando, aí o povo, isso é espiritual, isso é levante, você tá mexendo muito no mundo espiritual. Eu falei assim, você quer saber? Eu vou parar. Eu vou parar.
Pra que eu vou ficar cutucando? Deixa quieto. Aí eu fiquei pensando, se eu parar vai dar ruim, porque eu já tô do caminho pra frente. Aí Deus tá me ajudando, tá levantando pessoa. Aí eu paro. E o inimigo tá lá, batendo, batendo. Aí eu paro. Aí Deus vai falar assim, então agora eu não vou com ela mais não, que ela parou. Eu falei, vai dar ruim pra mim, que eu vou ficar sem a ajuda de Deus. Eu acho que não dá pra eu parar mais não. Diz o Evangelho que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. É muito clara essa passagem. É legítimo esse desejo que às vezes bate na nossa humanidade, dizendo assim: nossa, estou cansado. Nossa, por que tudo isso? Isso é legítimo porque faz parte da nossa humanidade. Agora, espiritualmente, a gente tem que ter essa consciência. Eu costumo dizer assim: o inimigo é um cachorro raivoso, muito perigoso, mas amarrado na coleira. Então, assim, a gente não pode professar que o mal vai conseguir fazer tantas coisas. Ele faz na medida que a gente se aproxima. Um cachorro amarrado te morde se você chega perto dele. Do contrário, ele só fica de longe latindo. Pode até incomodar, mas é um latido. Ele vai influenciar só se eu der brechas. Só se eu der. É, é um conceito claro. Aonde tem luz, não tem escuridão. Se eu estou próximo da luz, a sombra vai me alcançar, porque tem luz. Então, o nosso esforço não é se preocupar com as provações do caminho, com as ações do inimigo para nos derrubar, é nos preocupar na luz do Senhor. Estou buscando minha vida de oração, que a gente atribui tanta coisa ao inimigo que eu não sei nem se ele consegue fazer tudo isso, porque nós somos filhos de Deus. A gente reza todos os dias. Ah, mas a missão fica maior, as provações maiores. Sim, reza mais. Simples. Quem trabalha na roça, lá no dia a dia, a gente fala, né? Comida de peão. Já viu os pratos que o pessoal faz, aquele prato enorme, né? Ou quem tá lá na lida. E são pessoas que não são gordas. São Não. pessoas que têm um físico comum. Por que que elas estão se alimentando mais? Porque a jornada delas exige mais. Hum, Então, a coisa é simples. Se tua jornada espiritual está te exigindo mais, os projetos de Deus na sua vida estão te exigindo mais, se alimente mais. uau. É A muito Ariane foi simples. pra tu, Ariane. Tô anotando tudo, tô anotando tudo. Hum. Então, se alimente mais, que aí você vai resolver essa questão. Caraca, que forte. Então, em vez, essa do arado pegou pra mim, pá. Essa do arado eu tinha esquecido. Nas Mas minhas mil entendo, orações, mas eu tinha assim, esquecido. isso é comum para todo mundo, não se escandalize. Todo mundo que está numa missão, já chegou um momento que você quer saber, vou chutar o balde. A nossa humanidade meio que às vezes tenta dar esse consolo. Mas é só É, você não alimentar isso dentro de você. corta. Porque eu falo assim, não, gente, antes minha vida era mais fácil. Nem é tanto por fazer a live, por acordar cedo, porque isso aí eu me divirto, eu saio daqui alimentada. A hora que eu termino aqui, eu vou malhar, parece que eu tomei um pré-treino. A missão me enche de energia. Eu amo distribuir Bíblia, eu amo falar da palavra. Nem é por isso, é só por causa desses levantes que eu entendi que agora você falou que o cão tá amarrado. Eu que tô chegando perto, tô dando brecha. Tá em mim a responsabilidade de não chegar perto, fechar as brechas e alimentar mais. Pronto, Ariane. Tá resolvido, acabou. Vai rezar mais, Ariane. Peguei. Exatamente, porque assim, a gente tem que olhar sempre a nossa espiritualidade a partir de nós, a partir daquilo que a gente está vivendo com Deus. Eu vou reclamar por Deus estar confiando mais em mim? Você já viu algum funcionário seu que está aí trabalhando, ele acha ruim que você tem muita confiança nele? Não, ele se sente honrado. Então esse tem que ser o nosso sentimento. Poxa, Deus está me confiando tudo isso. Quem sou eu, Senhor? Tão pequeno nas tuas mãos. Olha, então me abençoe, me envie teu Espírito para que eu faça sempre a sua vontade, para que as coisas me conduzam. Então esse é o espírito que a gente precisa viver com Deus, né? Uau. Padre, e nós estamos com vários padres aqui, o padre Isaías também está aqui presente. E essa importância da gente sempre rezar pelos padres, essa consciência, porque a vida de vocês é uma vida de entrega, uma vida de trabalho, uma vida de oração, porque vocês não estão só buscando a espiritualidade, vocês estão vivendo na espiritualidade e trabalhando, porque, por exemplo, eu não estou o dia inteiro trabalhando, eu só faço essa missão da live, mas vocês estão um dia inteiro trabalhando com a espiritualidade. Então, se a gente está falando dos desafios, se eu estou falando dos desafios aqui de fazer uma live, de fazer um projetinho, você imagina quantos projetos, igual a construção da catedral. Isso nós temos que rezar pelos nossos sacerdotes. Quando
Ele entra, a gente está lá na missa, abençoar a vida dele. Pelo menos naquele momento você lembra de rezar pelo seu padre, pela missão dele. Porque a gente não conhece os bastidores. A gente não sabe os desafios que os padres passam nos bastidores para estarem lá em pé. Quando ele sobe lá para celebrar a missa, a gente não sabe o que está acontecendo na vida dele. Ele tá lá, às vezes ele tá igual eu, com o olho pela metade, tá lá gripado para subir em cima do altar e entregar a Jesus Eucarístico. Já aconteceu muitas vezes de eu celebrar com crise de enxaqueca, Hum. de eu celebrar com dores. Porque assim, é, imagina onde é que eu vou arrumar um padre para me substituir se eu tenho missa 6:30 da manhã e eu acordo mal. Não tem como, né? Então, Eita, assim, né? então, assim, a entrega, ela é profunda. E às vezes a gente vai na igreja e nos falta essa conversão espiritual. Estou aqui para beber das fontes, mas eu sou um membro. Eu não tenho que esperar tudo pronto. Eu tenho que me sentir parte. Na sua casa, se sua mãe vai na sua casa, por exemplo, chega a hora do almoço, ela fica sentada esperando ser servida? Não, ela vai, ela fala, filha, já pôs os pratos? Ela já vai lá, ela abre o armário, ela vai. Na igreja, a gente tem que se sentir parte. Porque senão a gente fica do lado de fora, cruza os braços, só analisando e julgando tudo que está acontecendo. Esse é o Uau. problema. Então, assim, já teve algumas pessoas que às vezes se aproximam, elas chegam e falam assim, padre, eu vi que hoje o senhor não está bem, né? Ou uma pessoa me escreve, padre, percebi que o senhor não está bem, hoje rezei pelo senhor, viu? Aguenta firme. De vez em quando chega essas mensagens, assim, porque realmente é uma vida de muitos desafios. E problema atrás de problema. Meu Deus do céu. O mais fácil é celebrar missa e atender o povo. O resto é que é o problema. A construção é um problema, grandes projetos são os problemas. Abre para a visita de São Miguel. Depois que eu disse o sim para o Instituto Reze, que a gente fez tudo isso, eu falei para Deus, por que foi que eu aceitei esse negócio? Foram 10 dias assim que eu tive que correr atrás de muita coisa, coisa que eu nunca estava habituado, sabe? E assim, isso envolve pessoas, né? Isso te envolve sua credibilidade. Quer dizer, uma coisa é eu vim aqui pedir uma coisa, ó, me ajuda aqui com isso. Outra coisa é ir pedir um avião emprestado. Uma coisa é você, entendeu? São coisas assim que eu falei para as pessoas, falei assim, ó, eu vou atrás e vocês rezam, porque foge a minha competência tudo isso. Foge demais. Eu vou ser usado em Deus. Se der certo, deu. Mas era algo que me incomodava, porque exigia de mim buscar recursos e estruturas que eu não estava habituado a buscar. Uau. Mas olha o resultado final. Depois que tudo aconteceu, eu só louvo e agradeço a Deus. Ainda hoje. Ontem, por exemplo, o resto estava no Rio de Janeiro. Eles estavam com a visita da imagem de São Miguel lá. Eu estava assistindo a live e falei assim: não tá tão emocionante como a nossa, não. Longe de mim querer comparar, porque cada um tem a sua experiência, e certamente também porque eu vivenciei isso nos bastidores. Eu vi todos os desafios que nós vencemos para conseguir fazer o evento acontecer. Então eu vi a vitória de Deus em cada passo, a ação de Deus em cada passo. Então isso é muito mais bonito e gratificante, né? Então tenhamos sempre essa clareza. O mais importante é não deixar que a nossa humanidade esteja acima da nossa espiritualidade, acima da nossa fé. Isso é o Hum. mais claro de tudo. Porque a nossa tendência da nossa humanidade é o comodismo. E a fé é nos levar adiante. É sempre o chamado de Jesus para Pedro: avance para águas mais profundas. Avance para águas mais profundas. Pedro ainda disse: Senhor, em obediência à tua palavra, eu vou lançar as redes. Mas ó, nós não pescamos nada a noite inteira. Ele foi obediente e porque não se deixou levar pela sua humanidade, mas a obediência da fé fez com que a pesca fosse milagrosa. Então, Uau. é a coragem de avançar em Deus. Caraca, eu tô anotando aqui, porque vai dar conteúdo aqui para um mês Forte demais, diário. né? A live vai virar um mês diariamente. Não deixar que a nossa humanidade seja maior que a nossa espiritualidade. A zona de conforto é do humano. Deus quer nos ver em movimento. Deus quer ver o padre. Daqui a pouco ele inventa mais uma e coloca no coração do padre Eduardo Zanon. Por quê? Porque ele Ô, quer ver Jesus, o tá padre em bom. movimento. Não, 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 só me inspira dentro daquilo que eu já faço, pelo amor de Deus. Outra coisa fizeram, não. Se não tem nem mais cabelo para cair, ó. Vai começar a cair a barba. Ó, tá até ficando branca aqui, ó. Você tá novo, o padre é mais novo que eu. Não tem. Pois é, 40 anos assim, o trem já tá desse jeito, ó.
Glória a Deus pela sua vida, padre. E eu tô aqui com uma prima minha na live que ela me levava pra igreja, ela me colocava no carro. Eu tinha 15 anos de idade, ela passava na minha casa lá em Goiânia, colocava eu no carro, me levava lá pra Sagrada Família do padre Luiz Augusto. E eu que tava com a minha vida estagnada, eu precisei de uma prima me colocar no carro e me levar todos os dias, desculpa, todos os domingos e quintas-feiras, ela me levava pra missa de cura e libertação, que é as missas de 3 horas, o povo caía no chão. Então eu Olha só. precisei dessa prima me colocar no carro e me levar. Aí passou um ano a minha prima me levando. Eu falei assim, mãe, agora a senhora me leva? Ela, nossa, então tá, filha, eu vou te levar lá, eu te deixo e te busco no domingo, na quinta-feira. A hora que eu vi minha mãe tava lá, minha avó tava lá, meu avô tava lá. E Olha. aí, então assim, por isso que eu iniciei esse projeto da leitura da Bíblia todos os dias, porque eu precisei de alguém para segurar na minha mão, para colocar dentro do carro e me colocar lá dentro da igreja. E aí depois disso eu mudo, vou fazer faculdade. Danúbia, um beijo, te amo, minha prima. Eu precisei da Danúbia naquela época. E quando eu comecei a mudar para Gurupi, fazer faculdade, morar sozinha, eu e meu irmão, eu não precisei mais, porque eu já aprendi o caminho. Eu estava morando longe da família e eu ia na missa todos os dias, todos os domingos. E lá eu conheço meu marido dentro da igreja. Então, assim, um caminho que foi aberto para mim, hoje é o destino, a promessa que Deus escreveu na minha vida. Então, por isso a importância que eu levo com tanto amor a Bíblia e falo, leia a Bíblia, entrego a Bíblia, compre a Bíblia. Por quê? Porque eu quero que te encorajar. Eu descobri que minha missão, meu dom que Deus me entregou não é de curar vidas. Por isso Deus já me colocou na medicina, porque era um caminho. Hoje eu vejo que o meu dom é encorajar pessoas a ler a Bíblia inteira, encorajar pessoas dentro da empresa a entregar o seu melhor, saber que eles são campeões, que eão heróis, que eles podem entregar números recordes. Então hoje eu quero encorajar você a ler a Bíblia. Se você parou no meio caminho, você volta, lê ela inteira, sabe? Porque você vai dar uma missão pro seu cérebro. Você vai dar um recado. Eu consigo ler a Bíblia inteira. Caraca, eu sou uma pessoa incrível. Eu li a Bíblia de capa a capa. Isso rompe algo dentro de você. E com isso você vai levar para outras pessoas e você vai ser carregado, igual eu fui carregada quando eu tinha 15 anos. Você vai ser carregado para um novo lugar da sua vida. Então, padre, eu quero terminar essa live assim, agradecendo muito o senhor pela sua 1 hora e meia. Eu sei quanto custa para a igreja a sua 1 hora e meia aqui, nos entregando tantas palavras, transformando vidas, porque hoje eu sei que vidas foram tocadas, pessoas vão ter decisões. Amém. Eu tomei decisões. Então, eu anotei aqui, ó, tem páginas e páginas que eu anotei das decisões que eu vou tomar baseado na pregação do livro de Jonas, de tudo que o senhor trouxe para nós. Então, a fé vem pelo ouvir. Então, o que nós ouvimos aqui hoje transformou as nossas vidas. E, padre, eu desejo que Deus devolva 1000 vezes mais em bênçãos, em abundância, em saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual para o Senhor. O Senhor Amém. continuar espalhando o perfume de Jesus Cristo por onde o Senhor passa. Porque quando o Senhor passa, nós sentimos isso. Por isso que nós queremos pegar no manto. Que Deus te entregue ainda mais sabedoria, capacidade, energia, que o Senhor te coloque cada vez nos lugares mais altos. Que o próprio Deus vai à frente, aplanando as montanhas para o Padre Eduardo Zanon, abrindo os batentes de bronze arrebentando os batentes de bronze e abrindo os ferrolhos de ferro. Que Deus te abençoe e te devolva, Padre, tudo que o Senhor tem plantado e semeado Amém. no nosso meio aqui nessa terra. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor seja guardado, protegido por São Miguel e Nossa Senhora, hoje e sempre. Amém. 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 Eu agradeço pela oportunidade. Um abraço a todo mundo aí. E quem ainda não conhece nosso projeto, entra lá no nosso Instagram, @Turma do Padre Dudu Oficial. A gente se encontra lá para a gente evangelizar junto às nossas crianças. Uau, e o Spotify coloca no carro, as músicas são Isso, Turma do lindas. Padre Dudu, bota lá com as criancinhas. Ó, e dia 26, aguenta aí, que tem uma grande música sendo lançada, mais uma, agora já pela Universal Music, nossa nova gravadora. Uau, a coisa tá ficando grande, padre. Tá, 5 anos, Deus está nos levando onde a gente nem imaginava. Que, Pense. que bênção, parabéns, padre. É lindo ver o mover de Deus através dos seus dons. Muito obrigado, padre, por estar levando isso e deixando as crianças encantadas, apaixonadas por Jesus Cristo. Muito obrigada. Amém. Amém. Fica Um com Deus, grande todo mundo. abraço. Nós voltamos sábado que vem com a doutora Gabriela Morim, filha do deputado Carlos Gaguin, vai trazer para nós uma palavra sobre Gálatas. Nós nos vemos próximo sábado às 9 horas. Padre, um grande abraço, sua bênção, padre. Queria que o senhor Deus encerrasse abençoe. entregando essa bênção para todos os telespectadores aqui da audiência nossa também. Sim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de bondade, suplicamos a vossa bênção sobre todos os filhos e filhas sedentos da tua palavra. Que o Senhor nos dê um coração sempre dócil,
para colher sua palavra, entender os seus propósitos e, sobretudo, decidido a viver a tua ação em nossa vida. Que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. Um grande Tchau, abraço. tchau. Fique com Deus.